Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu te ajudo a destravar e vencer o medo, a sua insegurança na hora de realizar procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos de pequenos animais, desde a realização de uma simples sutura até procedimentos mais complexos, como a colocação de um dreno torácico, uma sonda esofágica. E o tema de hoje a gente vai conversar sobre entenda o momento correto para indicar a penectomia. Janaína, mas eu já sei indicar a penectomia. Lá, quando obstruir a terceira vez, pronto, eu indico a penectomia. Ou se eu fizer lá e não conseguir desobstruir, já indico a penectomia. Vamos desconstruir isso daí? Vamos vir comigo para a gente entender o motivo do porquê você não consegue desobstruir esse paciente no primeiro atendimento e o momento correto para você indicar essa penectomia aí. Será que é sempre na terceira? No terceiro quadro de desobstrução? De obstrução? Bora lá entender essa questão? Deixa seu like aqui. Então, primeiramente, só para a gente recapitular, né? A desobstrução, a obstrução, né, uretral felina, ela nada mais é do que um quadro de DTUIF, né, que é a doença do trato urinário inferior dos felinos. Então, nada mais é do que uma manifestação aí, uma afecção urológica e que é uma emergência clínica, tá? Uma emergência clínica e pode se tornar uma emergência cirúrgica se tiver o cálculo muito aderido na uretra, se a desobstrução não for feita da maneira correta e você causar uma ruptura uretral no seu paciente, tá? Nesses casos, ela se torna uma emergência cirúrgica. Fora isso, ela é uma emergência clínica, tá? Por quê? Porque a gente tem diversas alterações aí de ureia, de creatinina, das taxas renais desse paciente, tá? Então, você tem que saber desobstruir esse paciente da maneira adequada. E a penectomia, ela vai ser indicada em alguns casos onde você não consegue realizar a desobstrução em algum momento, tá? Ou pode ser que seja na terceira obstrução também, mas tem alguns detalhes aí que eu gosto de observar que pode ser que eu indique antes do que 3 obstruções. Tá? Então, vamos colocar aqui uma definição no nosso PDF, né, de essa parte introdutória aí para você ter depois, quando você pegar esse PDF lá no canal do Telegram. Se você não está no canal do Telegram, o link está aqui na bio. Então, vamos começar. Vamos começar pelo básico. Vamos lá, a desobstrução. A obstrução, né? A obstrução urinária consiste em um atendimento emergencial na clínica de felinos, que pode se tornar uma cirurgia emergencial nos casos onde o cálculo está extremamente aderido na uretra peniana ou quando ocorre erro no processo de desobstrução e tem a ruptura da uretra. Aí, nesses casos, você tem que pedir socorro para o cirurgião, tá? Inclusive, ontem, né, uma aluna do segredo ambulatório cirúrgico veio me perguntar se a cirurgia de penectomia, de uretrostomia, era uma cirurgia muito difícil, né? E aí eu estava conversando com ela, o quê? É uma cirurgia delicada, tá? A mucosa uretral é uma mucosa muito fininha, muito delicada, então tem que ter cuidado. E nesses casos que eu falei ali de cálculo uretral muito aderido, que não consegue desobstruir de forma nenhuma, ou em casos de ruptura, a gente não consegue sondar esse paciente, né? Então, a cirurgia, ela fica muito mais complicada. Então, a necessidade de um cirurgião experiente
é bem importante para isso, tá? Para fazer essa desobstrução da maneira correta, da maneira ideal, para que não ocorra intercorrências ali de você lesionar aquela uretra peniana, porque aí vai complicar a vida do cirurgião e do gato também, né? Obviamente, claro, né? E, gente, a primeira vez que eu atendi um gato obstruído foi no meu primeiro plantão que eu formei, plantão de noite. E cheguei na clínica, a clínica tava assim, ó, naquele vucu-vucu, recepção totalmente lotada, achando que tinha, né, parecendo SUS, parecendo, enfim. E aí, o primeiro gato que eu atendi era um gato, assim, entrou a senhorinha, né, com um gato obeso na caixinha, eu, putz, aí ele não tá urinando, que não sei o quê, não tá indo na caixinha, eu, ai, meu Deus do céu. Mas ele tava bem, tá? Ele tava estável, não tava obstruído há muito tempo, graças a Deus. E assim, óbvio que eu fiquei com medo, não tinha acabado de formar, nunca tinha feito isso. Então, a sorte é que a plantonista que trocava plantão comigo ainda estava na clínica, era uma amiga minha, e aí eu pedi ajuda, então vocês não têm que pedir, ter medo, ter vergonha de pedir ajuda, tá? Então, quando os veterinários se ajudam, a gente melhora junto e melhora a qualidade da medicina veterinária, tá? E aí ela me ajudou a fazer aquela desobstrução e no fim deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Que bom. Então, assim, para vocês saberem que a desobstrução uretral felina, ela é um procedimento que sim dá medo, causa insegurança em qualquer veterinário, principalmente nos recém-formados, tá? Mas se você sabe ali os macetes, os passos a passo para você fazer essa desobstrução da maneira correta, tá? Você consegue realizar sem maiores problemas, porque é tudo questão de saber o passo a passo, saber o que você tem que fazer para realizar uma boa desobstrução, tá? Inclusive, tem uma aluna do cirurgião ambulatório cirúrgico, a Natana, que só dela assistir alguma dessas lives assim que eu faço aqui, ela chegou no dia um gato vestido para ela atender e ela conseguiu realizar o procedimento assim sem problemas. E ela fala que foi ótimo, né, ver a recuperação do paciente. Então, assim, sabendo o passo a passo, você vai conseguir fazer esse procedimento da maneira correta, tá? Da maneira correta. Então, tem alguns pontos que eu observo que os veterinários erram muito no momento da desobstrução, tá? E que isso faz com que o procedimento ele não se torne eficaz, tá? E quais são esses pontos? São 3 pontos, se eu não me engano, tá? O primeiro é o que? É achar que você vai conseguir desobstruir um gato sem sedar esse paciente, tá? Você não vai conseguir sedar um gato você não vai conseguir desobstruir um gato sem esse paciente estar sedado, tá? Por quê? Porque ele tá com dor, tá? É aquele paciente que ele tem uma vesícula urinária, na maioria das vezes, bem distendida, dependendo do caso, de quanto tempo esse paciente ele tá obstruído. Então, a vesícula urinária, ela tá distendida. É um paciente que tá com muita dor abdominal, é um paciente que está com dor na uretra, tá? Ele está com muita dor na uretra, ele tem um cálculo, um plug bacteriano, ele tem alguma coisa ali naquela uretra que está impedindo que a urina ela seja eliminada, tá? E isso dói, isso causa dor. É aquele paciente, quem é mulher sabe, a dor que a gente tem quando a gente tem infecção urinária, né? Então, é um paciente que está num quadro de infecção urinária muito mais grave, tá? Então, tomar muito cuidado de fazer uma boa analgesia nesse paciente, fazer uma boa sedação nesse paciente, para você conseguir fazer uma boa desobstrução. Por quê? Porque ele não vai deixar, ele está com dor, ele não vai deixar você pegar um gel com uma sonda e ficar tentando fazendo flush no pênis dele, que ele tá cheio de dor, tá? Ele não vai deixar, não adianta. E a gente vai ter o quê? Os espasmos uretrais. A gente tem os espasmos uretrais. E isso daí vai causar maiores chances
de você romper essa uretra, tá? E aí, quando você romper a uretra, você precisa de quê? De penectomia, e aí é um procedimento mais emergencial. Por quê? Porque você vai ter um órgão rompido e urina provavelmente caindo na cavidade ali pélvica, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso PDF. Onde eu vejo que as pessoas mais erram. Os VETs, né? Que os VETs mais erram. Então, o primeiro ponto aqui é o quê? Não realizar, não sedar o paciente. Por quê? Eita. Ai, meu Deus. Não sedar o paciente. Ele está com dor abdominal. Eita, abdominal. Dor em uretra. E não vai permitir a tentativa de sondagem e lavagem vesical, porque essa vesícula urinária ela tem que ser lavada de forma incessante. E isso daqui é outro erro, é mais um erro que, ó, tinha até esquecido, que o veterinário ele vai lá, passa a sonda, consegue desobstruir, consegue empurrar o cálculo plug que seja de volta e não faz uma ultrassonografia, não faz uma boa lavagem dessa vesícula urinária. Desculpa. Porque essa vesícula urinária ela tem que ser lavada incessantemente para você diminuir ao máximo possível a quantidade de sedimentos, porque senão ele vai obstruir novamente, não tem jeito, tá? Ele vai obstruir, se continuar cheio de sedimento ali dentro daquela vesícula urinária, você vai mandar esse gato para casa e ele vai obstruir de novo, tá? Vocês estão me entendendo? Fala comigo aí no chat, gente, para eu não me sentir sozinha. Fala comigo aí no chat, senão eu me sinto sozinha. Ai, meu Deus, abriu o de errado. Tá? E lavagem vesical. Além disso, você tem os espasmos uretrais que aumentam a possibilidade de ruptura uretral, o que faz com que uma penectomia de emergência seja necessária, tá? Já vou botar esse outro erro aqui também, que é o quê? Não realizar uma lavagem vesical incessante, tá? Porque a lavagem deve ser feita com o intuito de diminuir a quantidade de sedimentos na vesícula urinária. Se você não realiza essa lavagem, ele vai obstruir novamente, não tem jeito, tá? Eu vejo veterinário que faz o quê? Atende o gato obstruído, consegue fazer a desobstrução, consegue, pessoal que está no Instagram, Jéssica, Shirley, vem para cá para o YouTube, tá? Consegue desobstruir esse gato e aí libera ele para casa, não deixa ele sondado, tá? Eu deixo o gato sondado entre 24 e 48 horas. Libera ele para casa, não deixa sondado, não faz a lavagem ali no momento da desobstrução, não faz a lavagem, né, constante ali naquelas 24 horas depois da cirurgia, depois do procedimento de desobstrução. E aí o que acontece? Passa 2 dias, o gato volta o quê? Doutor, ele não está urinando de novo. Por quê? Ai, poxa, que pena, vai ter que fazer penectomia. Não, vai ter que fazer penectomia porque possivelmente você não fez o protocolo adequado, o protocolo ideal para desobstruir aquele gato, tá? E aí eu vou te falar já quando que eu indico a penectomia, que nesse caso não seria uma indicação minha, tá? Deixa eu aumentar aqui. E aqui, ó, outro erro, Outro erro é o quê? Não conhecer
anatomia. Gente, você não sabe o básico, tá? Você não sabe o básico. E isso daí dificulta o seu tratamento, tá? Dificulta muito. E não só na desobstrução uretral, como em diversos outros procedimentos, tá? A anatomia, principalmente para quem atua com cirurgia e para quem tem que realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, a anatomia ela é importantíssima, ela é essencial para o seu conhecimento, tá? Para te ajudar, para te auxiliar na realização de diversos procedimentos. E aí, o que acontece? Se você não sabe anatomia, o que você não sabe? Você não sabe disso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Você não sabe que o pênis do gato, ele não é reto. O pênis do gato, ele não é reto, ele faz essa curvatura aí, tá vendo? Ele faz essa curvatura. Ele tem esse S peniano. Se você não sabe anatomia, você não sabe isso. E aí, o que você faz? Você fica tentando empurrar a sua sonda, o seu gelco, nessa uretra peniana. E aí, o que acontece? O seu gelco, ele fica batendo aqui, ó. O seu gelco, a sua sonda, ela bate aqui. Opa, peraí, ao contrário. Ela fica batendo aqui nesse ponto de curvatura. Por quê? Porque você tem que desfazer esse S. Você tem que lembrar desse S, que esse S peniano existe, e você tem que desfazer esse S. E como é que você desfaz esse S? Você desfaz fazendo uma tração caldo dorsal, tá? Então, ó, fazer uma tração caldo dorsal. Para quê? Para desfazer esse S peniano. E aí, quando você desfaz esse S peniano, a sua sondagem, ela se torna mais simples, tá? Por quê? Porque você, digamos que você esticou aquela uretra peniana. Então, a sonda, ela passa com maior facilidade, tá? Então, você tem mais facilidade de passar a sonda. E lembrar que o que não é força que você tem que fazer para desobstruir esse gato, é jeito. Então, lembrar da anatomia. E um outro ponto de anatomia que aí a gente associa com o quê? Com a sedação, é o nervo pudendo. Você não sabe que existe um nervo ali na região ao redor do reto, tá? Olha esse nervo pudendo aqui, ó. Você não sabe que existe esse nervo pudendo. O nervo pudendo, ele tá aqui, ó, ao redor do reto, e ele inerva a uretra peniana, essa porção da uretra peniana. Então, muitas vezes você faz uma sedação nesse paciente e mesmo assim você ainda tem espasmo uretral, tá? Não vou entrar aqui em sedação porque não é minha área, mas essa dica aqui é bem importante, tá? Ela te ajuda muito. Então, você não sabe que existe esse nervo pudendo e que você pode fazer o quê? Você pode fazer um bloqueio desse nervo pudendo, tá? Você pode fazer um bloqueio desse nervo pudendo que vai te ajudar. Deixa eu até envolver ele aqui. Ele vai te ajudar a relaxar essa parte aqui, ó, de uretra peniana. Quando você faz o bloqueio do nervo pudendo, você relaxa a porção de uretra peniana. E aí, quando você relaxa a porção de uretra peniana, o que acontece? Os espasmos uretrais, eles diminuem. O espasmo uretral, ele cessa, tá? Então, você não tem mais espasmo uretral. Seria mais ou menos a mesma coisa de quando o anestesista faz a peridural. Só que quando o anestesista faz a peridural, ele está fazendo um bloqueio desde lá de cima do trato urinário superior, desde lá da porção renal até a ponta dos membros posteriores, tá? Então, tem um bloqueio de tudo ali, né? Quando você faz esse bloqueio só do nervo pudendo localizado, você bloqueia só aquela região de uretra peniana, tá? E aí, ó, relaxa e fica sensacional para você desobstruir esse gato de maneira eficiente, tá? Então, são 2 pontos aqui, ó. Vou botar aqui. Não saber a anatomia, tá? S peniano. E aqui a gente tem o nervo pudendo.
o nervo pudendo. Ao realizar o seu bloqueio, você tem o relaxamento da uretra peniana e não ocorre os espasmos uretrais, tá? Então, você percebe o quanto que um conhecimento básico de anatomia te ajuda a realizar um bom procedimento de desobstrução uretral, tá? Então, o que eu falei aqui? Falei da sedação, que quando você não faz a sedação, você não consegue ter uma boa desobstrução, e a gente tem os espasmos uretrais se você não sedar, e as chances de romper essa uretra são muito maiores. Você não conhece a anatomia, então você não conhece o S peniano, que você tem que desfazer o S peniano, e você não conhece o nervo pudendo. Então você não sabe que ele pode ser bloqueado para te auxiliar no relaxamento da uretra peniana. E você também não faz uma lavagem, uma boa lavagem vesical nesse paciente. Então a vesícula urinária, mesmo que você desobstrua esse paciente, ela continua cheia de sedimentos. E se ela continua cheia de sedimentos, possivelmente esse paciente ele vai retornar no dia seguinte obstruído novamente. E eu já vi retornar até mesmo no mesmo dia, tá? O paciente obstruído de novo, no mesmo dia o tutor volta falando que o gato ele não está urinando, tá? Então isso acontece. E não é porque poxa, a obstrução urinária é tenso, né? É difícil de resolver. Não, tá? A gente poderia ter salvado já muitos penizinhos de gatos se a gente soubesse, se você soubesse realizar uma boa desobstrução uretral felina, tá? Que eu vejo que as pessoas erram muito, tá? Eu lembro uma vez no hospital que eu trabalhava que chegava bastante caso de gato obstruído e a maioria eles encaminhavam para penectomia. Eu nunca vi um lugar com tanta penectomia como aquele lugar, tá? Vou te falar que na residência eu não fiz penectomia. Não fiz uretrostomia felina na residência. Não tinha casuística. E nesse local que eu trabalhava, cara, acho que era praticamente toda semana tinha um gato obstruído e eles encaminhavam para penec, tá? Eu lembro de uma vez de um gato que ele chegou num dia à noite, acho que não lembro, dia à noite, e aí falaram com a gente e tal, desobstrui, blá, 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 blá. E aí não falaram mais nada. Conseguiram, né, fazer a desobstrução e tal. E aí depois eu fiquei sabendo que não conseguiram desobstruir esse gato e deixaram ele internado para fazer a uretrostomia no dia seguinte. E aí quando eu cheguei lá no dia seguinte de manhã, fui procurar o gato, fui ver o gato, e aí quando eu fui sedar, entrei com a anestesista, né, eu sempre tento passar a sonda ou o gel durante a cirurgia ou antes da cirurgia para me auxiliar, para facilitar na localização da uretra, tá? Porque sem a sonda se torna bem mais difícil, bem mais complicado e com maiores chances de intercorrência, de você lesionar aquela uretra, tá? Então, quando eu fui passar a sonda ali naquele gato, eu dei de cara com tem uma foto aqui, com aquela partezinha perianal ali entre o ânus e a bolsa escrotal, começou a vazar um gel, que possivelmente devia ser o gel de Lido, que eles estavam usando para desobstruir o gato, tá? E começou a encher e vazar isso, tá? Então, ó, aqui, ó, tá vendo que tem um líquido aqui, ó, tá com gel no ânus, tá vendo? Então, eles romperam a uretra. E quando eu fazia um flush com a solução fisiológica, essa parte aqui, ó, ela enchia. E aí começava a vazar por aqui esse gel e a solução fisiológica. Ou seja, romperam esse gato. Eu sei quem fez a desobstrução, que era uma pessoa que não era muito delicada. E olha que eu não sou nada delicada, hein? Nada delicada. E romperam a uretra desse gato. Nesse caso, se você romper a uretra, você tem que acionar o cirurgião com emergência. Por quê? Para não causar uma peritonite. E por conta da urina caindo na cavidade, tá? Não acionaram, romperam a uretra do gato, deixaram ele lá com a uretra rompida
E não me falaram nada. Eu ia operar o gato, também não me falaram nada que aquela uretra estava rompida. E é óbvio que perceberam que tinham rompido a uretra, porque não tem como não perceber. Se estava vazando assim, possivelmente também vazou no dia anterior, quando estavam fazendo o procedimento, tá? Então, gente, muito cuidado, tá? As pessoas os veterinários estão banalizando demais a penectomia. Tenta uma vez, tenta de um jeito, não consegue fazer a desobstrução e chama o cirurgião para fazer a penectomia, faz a penectomia que é melhor, esse gato vai ficar obstruindo. Não, gente, penectomia é uma mutilação, tá? Uma mutilação. É um animal que vai precisar de diversos cuidados o resto da vida. Então, tente, ao máximo, dar o seu melhor para fazer uma boa desobstrução nesse paciente, tá? Deixa eu ver aqui, Tainá. Diana, para realizar a lavagem vesical após a sondagem, não precisa sedar o animal novamente, mas eles não vão sentir o desconforto na hora da lavagem? E se o gato não deixar, tem que sedar, né? Tainá, olha só. O que você faz quando você consegue desobstruir esse gato? Você consegue desobstruir esse gato, você vai manter ele internado, tá? Então, você mantém ele internado por pelo menos 24 horas. E durante essas 24 horas, você vai fazer lavagens através da sonda. Você não tira a sonda, tá? Então, ele vai continuar sondado. Então, você não precisa sedar ele novamente, porque ele já está com a sonda. Só o que você vai fazer é injetar a solução fisiológica e remover aquela solução fisiológica. Na primeira lavagem, assim que você desobstruir ele tem que estar sedado, ele vai estar sedado para você ter conseguido desobstruir de maneira eficiente. E aí você vai, lavar. Quando você achar que lavou demais, você lava mais um pouquinho, tá? Você pode, muitas vezes, precisar ir de 2 frascos de solução fisiológica de 500, tá? Por quê? Porque você tem que lavar de tal maneira que a solução fisiológica que você retira é da mesma cor da solução fisiológica que você injetou. E muitas vezes você tem um gato que está obstruído há muito tempo e o que acontece? Tem muito sangue, muito sedimento. Então, essa lavagem, ela é demorada, porque tem que ser uma lavagem copiosa, tem que ser uma boa lavagem, tá? Para você tentar diminuir ao máximo a quantidade de sedimento, de coágulo, do que esteja ali, tá? E você vai fazer também uma ultrassom, tá? Para saber se é sedimento, se é coágulo, se é cálculo que tem naquela vesícula urinária. Porque, por exemplo, se for cálculo, é um paciente que vai precisar de uma cistotomia. Então, não adianta você ficar lavando, vai precisar indicar a cistotomia. E aí, o quanto antes ele fizer essa cistotomia, melhor para ele, tá? Tá bom, Tainá? Entendeu? Então, você não precisa sedar. Desde que você mantenha o paciente com a sonda na internação, tá? Também não mandem para casa com sonda, pede pro tutor fazer isso, pelo amor de Deus, não, tá, gente? Deixa o gato internado com a sonda e aí faz as lavagens a cada 4 horas, a cada 6 horas, dependendo da quantidade de sedimentos, da coloração que essa urina tá se apresentando. Já deixou seu like aí? Já deixaram seu like aí, galera? Lembrar que a penectomia consiste em uma mutilação. Logo, tente não, porque quem tenta não consegue. Dê o seu máximo para realizar uma boa desobstrução para que o paciente não precise de penectomia. Tá? Vamos tentar não banalizar, tá? A penectomia, que eu sei que está muito banalizada. Vocês acham que, indica a penectomia aí, manda pro cirurgião, faz a penectomia que tá tudo certo, vai ser melhor. Não vai ser melhor, não é o seu pênis que estão arrancando, né? Ai, gente, fico revoltada com essas coisas. Mas, e se for realmente necessária a penectomia? Outra coisa, que eu sei que vocês não fazem a sedação desse paciente para tentar desobstruir. Nesse local que eu trabalhava,
falei, né? Eu sempre tento realizar a sondagem, seja com gelco, pelo menos, para me guiar na identificação da uretra, no momento de fazer a uretrostomia. E na maioria das vezes, a anestesista anestesiava e tal, botava na mesa, blá, blá, blá. Quando pegava para passar o gelco passava sem muitas dificuldades, tá? Então, é uma questão de realmente você não saber fazer o passo a passo, não. Se você tivesse sedado esse paciente de maneira adequada, tivesse realizado o bloqueio do nervo pudendo, muito provavelmente você ia conseguir desobstruir esse gato, tá? Muito provavelmente. Mas aí é um gato que já passou ali por um trauma no pênis, muitas vezes o pênis já está arroxeado, com pontas de necrose, já está com lesão em uretra, de tanto você futucar a uretra com a sonda, com gel, tá? Então, eu sei quando vocês não fazem o negócio da maneira correta. Mesmo vocês falam, não, fiz tudo direitinho, sim, cedei, claro que cedei. A gente sabe, Ivete. E se realmente for necessária a penectomia. O que eu faço? Qual é a minha recomendação? Quem aí recomenda na terceira desobstrução? É o mais recomendado, né? Obstruiu 3 vezes, penectomia. Mas o que eu faço, que eu aprendi recentemente essa conduta e que eu acho super válida, tá? O que acontece? Existem sim casos, tá? Até o último caso que eu operei foi um gato que era uma conhecida minha que estava realizando desobstrução, que eu conheço, confio, e ela não estava conseguindo desobstruir. Ela me ligou, Jana, o que eu faço? Já fiz um monte de coisa, já desfez o S, já sedou, já fez bloqueio, já fez tudo, fez flush, ela já fiz tudo, e não consigo desobstruir, a sonda não passa, o gelco não passa. Se você está falando que fez tudo certinho, então a gente tem que partir para a penectomia de emergência. Nesse caso, a penectomia de emergência, tá? Então, existem casos onde a gente tem cálculos que eles normalmente são pacientes que já estão obstruídos há um tempo maior, e esse cálculo, quando ele vai para a uretra, ele se adere na uretra, e ele fica tão aderido que não adianta. Não tem o que você faça que ele você não vai conseguir empurrar ele para a vesícula urinária, tá? E foi o caso desse gato. Quando eu fui lá para fazer a penec com ela, quando eu abri a uretra do gato, o cálculozinho pequenininho, mas ele estava grudado na uretra peniana, grudado, que eu tirei, tive até que fazer uma forcinha para tirar, porque ele estava muito aderido na uretra, muito aderido. Então, é um caso que você não ia conseguir nunca desobstruir esse paciente de maneira adequada, mesmo fazendo todo o passo a passo, tá? Então, esse é um caso onde a penectomia ela tem que ser indicada e é uma penectomia de emergência, tá? Então, casos onde você está realizando a desobstrução toda da maneira adequada e mesmo assim não consegue desobstruir. São casos onde o cálculo está extremamente aderido e necessita de uma penectomia, nesse caso de emergência, tá? Uma outra questão Uma outra questão é o quê? Aquele paciente que ele chega de outra clínica, de outro local, com um quadro onde o tutor chega, ele obstruiu, levei no veterinário, ele fez lá procedimento e tal, levou para casa e aí obstruiu de novo. Nesse caso, Beth, se quem realizou a primeira desobstrução eu não conheço, eu não confio, eu não sei se essa primeira desobstrução ela foi feita da maneira correta, da maneira adequada, tá? Eu não sei se essa pessoa sedou esse paciente, eu não sei se essa pessoa desfez o S peniano, eu não sei se essa pessoa fez uma boa lavagem vesical, eu não sei nada disso, tá? Então, se eu não conheço quem fez a primeira desobstrução,
qual que é a minha conduta? Eu vou agir como se aquele paciente tivesse chego para mim naquele momento, sendo o primeiro quadro de obstrução dele, tá? E aí eu vou e faço todo o procedimento de desobstrução da maneira correta, da maneira adequada, porque aí eu sei que foi tudo feito da maneira correta. E aí, se ele obstruir novamente, a gente parte para a penectomia, porque eu sei que foi feito da maneira correta nessa primeira vez, tá? Nessa segunda vez. E a mesma coisa é o quê? Quando eu tenho um paciente que eu atendi a primeira vez, um gato obstruído, eu ou alguém conhecido de confiança, que eu saiba que faz o procedimento da maneira correta, que atendeu esse gato pela primeira vez, e aí fez todo o procedimento corretinho, e mesmo assim ele obstruiu novamente. Então, é um animal que ele já tem tendências a obstruir, e possivelmente ele vai obstruir de novo, mesmo você fazendo o procedimento da maneira correta. Nesse caso, eu já indico a penectomia, tá? Nesse caso, é o que? A segunda desobstrução desse paciente. E aí eu já indico a penectomia desse paciente, tá? E um outro caso é quando você não faz a desobstrução da maneira correta e você causa uma ruptura uretral, como foi esse caso que eu mostrei aqui, que foi feita uma ruptura uretral e, nesse caso, deveria ser uma cirurgia de emergência, tá? Por conta do risco ali da urina caindo na cavidade pélvica. Então, você precisa fazer a penectomia com emergência, tá? Então, ó, casos onde o VET não realizou o procedimento da maneira correta e acabou causando uma ruptura uretral. Nesses casos, penectomia de emergência, pelo risco de peritonite, tá? E os outros dois casos é o quê? Quando o paciente chega no consultório com segundo caso de obstrução, mas eu não conheço quem fez a primeira e não sei se foi realizado o procedimento da maneira correta, eu atendo como se fosse o primeiro quadro de obstrução e realizo a desobstrução, seguindo o passo a passo correto, tá? E aqui, ó, quando eu desobstruir a primeira vez e ou alguém conhecido e mesmo assim ele obstruiu novamente, já indico a penectomia, tá? Eu fiz uma mentoria com uma seguidora pelo Zoom uma vez, e essa mentoria tá aqui no Já Não Me Ajuda, tá? E ela tava falando que o gato dela, ela foi sobre desobstrução, essa mentoria, que o gato dela já tinha obstruído. Ele obstruía por estresse, sempre que mudava de ambiente, o gato obstruía. Já era a quinta, sexta vez que o gato obstruía e ninguém tinha recomendado a penectomia para esse paciente. E aí eu fui explicando para ela as coisas e ela falou, pô, agora eu tô vendo, ninguém nunca fez isso, não sedavam ele, da última vez não conseguiram passar a sonda, mas aí depois ele voltou. Vários erros, assim, sabe, que eu sei que são erros constantes, erros frequentes. E, pelo amor de Deus, gente, vamos prender, vamos salvar esses pênis desses gatinhos, tá? Tainá, pode explicar de novo como desfaz o AS peniano? Tainá, na mentoria de segunda-feira com o pessoal do cirurgião ambulatório cirúrgico, eu estava ensinando isso porque uma aluna estava com muita dificuldade de entender isso. Esse S peniano. Gente, não é difícil, tá? Não é difícil. Por quê? O que você tem que entender? Você tem a anatomia, é lembrar de anatomia. Você tem um S peniano aqui. Esse S está o quê? Ele está para baixo, então ele está ventral, certo? E ele está
cranial, mas ele tá para baixo, ele tá ventral, certo? Tem esse S aqui. Você tem que esticar esse pênis. Esse pênis tem que ficar aqui, ó, reto. Então, você vai fazer uma tração caudal para a parte de trás do gato e dorsal para cima. Sabe o que é dorsal? Dorsal, ventral, cranial, caudal, tá? Então, você vai puxar para trás e para cima. É isso, não tem mistério, tá? Não tem mistério, é isso. Entendeu, Tainá? É lembrar dessa anatomia, lembrar que a gente tem esse S peniano e que se você não desfizer esse S, a sua sonda vai ficar batendo aqui, ó. Vai ficar batendo aqui, batendo, batendo. E aí o que vai acontecer? Você vai romper essa uretra, tá? Deve ser desfeito, tornando a uretra o mais esticada possível, para que ao passar a sonda ou o gelco não bata no S e tenha risco de ruptura uretral. Tá? Porque se você não desfizer esse S, ele vai obstruir de novo. Ele vai obstruir, não, ele vai romper, tá? Essa uretra vai romper, muito provavelmente essa uretra vai romper. Porque você vai ficar tentando passar, ó, e vai ficar batendo na curvaturazinha ali do S. Vai ficar batendo, vai ficar batendo, vai ficar batendo, até que uma hora vai lesionar e vai romper, tá? O que você tem que entender aqui dessa live de hoje? Que nem sempre você vai indicar a penectomia no terceiro quadro de desobstrução. Você tem que avaliar o quê? Para decidir essa penectomia vai ser indicada ou não. Entender se a primeira desobstrução desse paciente foi feita da maneira correta ou não, tá? Então, você só vai saber isso se quem fez a primeira desobstrução foi você ou algum conhecido de confiança seu, tá? Então, você tem que saber isso. Saber nos casos ali de emergência, onde o cálculo está muito aderido, se realmente o cálculo está muito aderido. Ou seja, você só vai saber se foi você que está fazendo e realmente está percebendo que você está fazendo o passo a passo, tudo certinho, e não consegue desobstruir, ou se é por descuido, por falta de conhecimento, por erro na técnica de desobstrução que aquela pessoa não está conseguindo desobstruir, tá? E avaliar se tem ruptura de uretra ou não, porque se tiver ruptura de uretra, também é penectomia de emergência, tá? Então, você tem que avaliar, saber fazer uma boa desobstrução para saber o momento correto de indicar a penectomia. Pelo amor de Deus, vamos deixar, não mais banalizar a penectomia como eu vejo que ela tem sido banalizada atualmente, tá bom?